povo de Deus. O problema é que o rei da Síria descobriu tudo. Então, o rei da Síria mandou todo o exército atrás de um homem só. O rei da Síria mandou o exército todo ir ter com Eliseu e matar Eliseu. Porque, presta atenção, você pode não entender, irmão, mas só você, quando serve a Deus, você já causa um problema grande para o inferno. Você já causa uma perca grande para o inferno. É como o bispo estava falando quase agora. Se passar 100 pessoas aqui e uma aceitar Jesus, o inferno já perdeu. O inferno já perdeu. Olha que forte. Um homem de Deus, ele causou tantos problemas para o inimigo que o rei mandou todo o exército atrás dele. Ali parecia o fim. Parecia o fim para Eliseu e para o moço que estava com ele. Mas aquele que anda com Deus nunca tem fim assim, irmão. O que vive com Deus sempre está protegido. Entenda uma coisa. Quando você é uma mulher correta, um homem correto, não espere que as pessoas te bajulem por isso. Ao contrário, por você ser correto, irmão, você vai ter muitos inimigos. Muitas pessoas vão se levantar contra você. As pessoas querem que você erre ou que você permaneça no erro. Elas querem que você aplauda o erro. Mas quando você for a pessoa que corrige, você vai ter muitos inimigos. Quando Eliseu ele corrigiu a rota, quando Eliseu ele informou o rei de Israel o que estava vendo, o rei da Síria não gostou. Quando você é correto, as pessoas não vão gostar. As pessoas vão tacar pedra, as pessoas vão querer guerra com você, as pessoas vão querer causar problema, as pessoas vão querer te matar, destruir a tua vida, porque você agiu da maneira certa. As pessoas podem não gostar da maneira que você age, mas aquele que age da maneira correta sempre é protegido por Deus. O homem pode não querer te proteger, mas Deus estará protegendo. Não deixe de fazer o que é certo com medo do que as pessoas vão falar, irmão. Não deixe de falar o que é certo com medo se as pessoas vão gostar ou não. Faça o que é certo, porque Deus protege a vida do justo. Deus protege a casa justa. Não deixe que a tua casa seja justa, irmão, porque os parentes vão falar, por aquilo que os parentes vão dizer, não interessa o que eles vão pensar. O que importa é que Deus vai te proteger. O parente, quem for, pode falar o que for, pode dizer o que for. Você tendo a proteção de Deus é o que importa. A tua casa permanecerá de pé. Tem gente que tem medo, irmão. Mas o que eles vão falar, bispo? Se eu falar que não é para trazer bebida, eles não vão gostar, bispo. Eles não vão gostar se eu falar na minha casa, não, vai ter o churrasco, mas eu não aceito bebida na minha casa, viu? Na minha casa não entra. No meu lar não entra bagunça, não. Na minha casa não entra esse tipo de música. Não, bispo, mas se eu falar isso, eles vão ficar mal. Depois eles não vão querer mais vir. Glória a Deus. Para que vai vir? Para trazer maldição para tua casa? Para destruir tudo que você tem? Vem dentro do teu lar e deixa tudo que não presta aí dentro? Glória a Deus, não é para vir mesmo. Se for para vir, vem para abençoar, irmão. Se for para entrar dentro do teu lar, para tua família, que entre para abençoar, para trazer bênção. Se for para trazer problema, que não venha. Não tenha medo, porque é Deus que te protege. Entende, irmão? Eliseu morava lá no reino da Síria, mas ele não teve medo de fazer o que era certo. E quando um homem, uma mulher de Deus faz o que é certo, independente se o rei, se o bispo, o pastor, quem for, goste, Deus te protege e te guarda. Se o homem de Deus e a mulher de Deus faz o que é certo, independente se o filho vai gostar, se o marido, se Bertano, se parente, se mãe, pai, o que for, goste, Deus sempre te guarda. Não faça o que é certo para os outros, faça o que é certo diante de Deus. Era certo para o rei da Síria atacar Israel, mas não era certo diante de Deus. E o homem do Senhor teve que tomar uma atitude. Ele não ia aceitar a injustiça. Ele não ia aceitar ver o que era de Deus se perdendo. Se você é justo, você não vai aceitar, irmão, ver a tua casa que é de Deus, ver o teu filho que é de Deus, ver a tua família que é de Deus se perdendo e não fazer nada. E deixar se perder.
Se tiver que corrigir, corrija. Se tiver que chamar atenção, chame atenção. Se tiver que puxar a orelha, puxa a orelha. Mas faça alguma coisa, porque Deus protege aquele que anda pelo certo, aquele que faz o que é correto. Não vai acontecer nada com você, irmão, por você falar a verdade. Você pode ter muitos inimigos, mas Deus vai te proteger porque você é justo. Só que você tem medo para com a verdade e acaba vivendo uma mentira que nem é sua, mas aceitando a mentira dos outros para a tua vida. Aquilo que era de Deus ia ser destruído e o homem teve que agir. Ele não podia aceitar, ele tinha que ser justo. O rei não ia gostar, ele ia ser perseguido, mas ele tinha que fazer o que era certo diante de Deus. E você? Será que você tem deixado de fazer o que Deus pede porque você tem medo que as pessoas vão dizer: ah, mas bispo, ela vai falar que agora eu estou indo para a igreja, eu quero virar crente. Glória a Deus, sou crente mesmo. Crente até o Satanás é. Sou cristão, sirvo a Cristo, sigo a Cristo. Tem que ser reconhecido assim, irmão, porque é como Deus te reconhece. É Deus que tem que reconhecer, é Ele que vai te guardar, é Ele que vai te proteger. E eu vou te provar na palavra. Diz assim, ó, é desse jeito, Cleninha. Fala que é mesmo, é desse jeito. Quero mesmo, porque agora eu entreguei minha vida a Jesus. É desse jeito. E diz assim, presta atenção, versículo 15. Olha que forte, Bruninha. E o moço do homem de Deus, que era Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade. Peraí, pessoal. Com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então, o primeiro a acordar não foi Eliseu, foi o moço que estava com ele. E quando ele acordou cedo, se levantou, ele olhou ao redor, irmão, e ele viu todo o exército do rei cercando Eliseu. Ele olhou, só tinha cavalo para todo lado, só soldado para todo lado. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Senhor, o que faremos? Ele temeu por aquilo que estava diante dos olhos. Os olhos humanos temem quando enxergam o problema, quando enxergou o exército. Aquele moço que pertencia ao homem de Deus, olha que forte. Quando você é de Deus, irmão, até quem trabalha com você passa a pertencer. Quando você é de Deus, a tua casa, o teu filho, o teu marido, o teu lar também passa a ser. Começa assim: e aquele moço que estava com o homem de Deus. Porque quando você está com quem está com Deus, você também passa a ter proteção. O exército estava lá por causa de Eliseu, mas aquele moço estava com Eliseu. E quando você anda com quem anda com Deus, você também é protegido por quem protege quem é de Deus. É desse jeito. Quando você busca a Deus, a tua casa também é protegida. Quando você serve a Deus, aqueles que estão contigo também são abençoados, também são guardados quando você serve. E aquele moço que estava com Eliseu, o homem de Deus, ele também foi guardado, irmão. Pare de andar, irmão, com quem te leve para o mal. Se aproxime de quem te aproxima de Deus. Talvez você está aproximando a tua casa, irmão, de quem tem levado a tua casa para o mundo. É as amizades que vêm de fora e quer levar a tua vida para o mundo. Tem levado o teu filho para a perdição. Tem levado o teu lar para a perdição. Escuta, se aproxima de quem é próximo de Deus. Porque o Deus que guarda quem é próximo a Ele, guardará você também. Quem você tem se aproximado? Será que você não tem se aproximado, irmão, de quem tem te levado para o mundo, levado a tua casa, a tua vida, para aquilo que não presta? Se Eliseu não fosse o homem de Deus, provavelmente aquele moço também tinha padecido. Mas aquele moço não seguia qualquer um. Aquele moço seguia alguém que era homem de Deus. Para de seguir qualquer um, irmão. Para de seguir qualquer pessoa que aparece na tua frente, diante de você. Para de seguir qualquer um que se diz ser homem de Deus. Olha os frutos.
Porque hoje é muito fácil você encontrar qualquer um que diz: eu sou de Deus, eu revelo, eu profetizo, eu estou vendo, Deus está me mostrando. Tem que ter frutos. Então aquele homem não seguia qualquer um, seguia um homem que tinha frutos, um homem de Deus. E quando aquele moço se levantou, ele olhou com os olhos físicos humanos. Guerra, morte, estamos perdidos, o que faremos? Porque a primeira coisa que você vê, a primeira coisa que você fala quando você enxerga o problema: não tem mais jeito, não tem mais saída. Ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É o meu filho, a minha casa. Ah, bispo, é o meu marido com a bebida. É o meu filho perdido nas drogas. Eu não sei o que fazer, bispo. É a primeira coisa que você fala quando enxerga o problema nos olhos humanos. Esse é o problema, irmão. A tua visão ainda está limitada a enxergar apenas o problema. Foi o que aquele moço viu, problema. Quando ele olhou, ele viu problema. Visão limitada. A tua visão não pode ser limitada a apenas aquilo que está diante dos teus olhos. Você não pode olhar para a circunstância e apenas ver problema, porque existe algo por trás disso. Então, olha que forte. Aquele homem, quando ele acordou, ele olhou e disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Perguntou para Elias. Não era para com Deus. Não era para com Deus. Falou: Eliseu, perdão. Eliseu, o que faremos? Estamos perdidos, Eliseu. O rei mandou todo o exército para nos matar, para nos destruir. Entende uma coisa? O diabo pode colocar o inferno todo contra você, mas se você é um homem, uma mulher de Deus, nada pode prevalecer contra ti. O inferno todo pode rodear a tua casa, a tua família, o teu lar, mas se você é de Deus, você pode deitar e dormir tranquila, porque Deus garante a tua vitória. Aonde Eliseu estava? Dormindo, tranquilo. O homem estava vendo problema e Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia o que ele tinha feito era justo, irmão. Ele sabia que Deus ia proteger, porque Deus guarda a vida do justo. Quando você é justo, irmão, pode dormir tranquilo, porque mesmo que se levante contra a tua casa, a potestade, inferno, pessoas, Deus guarda quem é justo. Se a tua família é justa, pode dormir tranquilo, porque nenhum mal vai prevalecer contra você. Pode levantar o inferno que for, mas não te tocará. Talvez o teu lar pode até estar rodeado de problemas, está rodeado de perseguições, rodeado de pessoas que querem o teu mal, rodeado de pessoas que querem a tua derrota. Podem te rodear, mas quem te guarda é Deus. Eliseu estava... O outro estava desesperado. Meu Senhor, o que faremos, Alá? Essa é a visão de quem anda sem Deus. Vive desesperado, preocupado. Ai, o que eu vou fazer? E agora? E o que eu vou comer amanhã? E será que amanhã eu vou ter? Será que amanhã eu vou ser feliz? Será que eu vou encontrar um amor para minha vida? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O meu filho, o meu marido, as dívidas. A visão de quem vive sem Deus. Porque quem vive com Deus tem confiança de que a resposta já está preparada. Olha o que diz, presta atenção, versículo 16. Ele disse: não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Olha que forte. Você viu o que ele disse? Ô moço, não temas, porque mais é o que está conosco do que o que estão com eles. Aquele que anda com Deus, irmão, está protegido, está guardado. Mais é aquele que está contigo do que o que está no mundo. Você viu, Eliseu? Não precisa temer, meu querido. O exército é grande, é enorme, mas ainda que você só enxergue nós dois, mais é o que está conosco
do que o que estão com ele. Se você está com Deus, irmão, você pode ter certeza que você está protegido. Pode ter muita luta, pode ter muita calúnia, pode ter muita mentira contra a tua vida, pode ter muitos problemas se levantando, mas é você que vai vencer, porque mais é o que está contigo do que o que vem contra ti. O que vem contra ti pode ser muito, mas o que está ao teu redor é ainda maior. Você tem muito mais do que o inimigo, é que você não percebeu. Você não percebeu. Aquele moço, olhando com os olhos físicos, ficou preocupado, desesperado. Mas Eliseu, com aquela fé, ele declarou: mais é o que está conosco. Mais é o que está conosco. Entenda uma coisa: você e Deus sempre será a maioria. Não importa quantos sejam os teus inimigos e o número de adversários contra a tua vida, Procinide, você e Deus sempre será a maioria. A palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você e Deus sempre será a maioria. O problema pode ser muito, mas nunca vai ser maior do que o teu Deus. Estão entendendo? Os soldados eram muitos, Elaine, mas nunca era maior do que aquele que estava com Deus, com Eliseu, o nosso Deus. Entenda uma coisa, irmão: você e Deus juntos é maior do que tudo. E olha que forte, presta atenção. Versículo 17, presta atenção nessa oração. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. É desse jeito. Olha que forte. Eliseu não orou pedindo proteção. Eliseu orou para que o moço pudesse enxergar o que estava acontecendo. Talvez você não está enxergando, irmão. Deus já está protegendo a tua casa. Você está vendo os inimigos. Você não está vendo o que Deus colocou diante de você. Está dizendo assim que ao redor de Eliseu, não era ao redor da terra, não era depois do exército. Está dizendo que ao redor de Eliseu tinha carruagem de fogo protegendo, separando dos inimigos. Os inimigos podiam ter rodeado, mas em Eliseu ninguém ia tocar, porque Deus estava guardando. Não é você orar para Deus te proteger, está na hora de você orar para Deus abrir os teus olhos, para que você possa enxergar como Ele tem guardado a tua vida, a tua casa. Se o teu medo tem deixado você assim, irmão, ora para Deus abrir os teus olhos, porque não é que Deus não está protegendo, é você que não está enxergando o que está acontecendo. Eliseu orou, falou: Senhor, abra os olhos para que ele possa ver com os olhos da fé o que eu estou vendo. E quando ele orou, Deus abriu os olhos daquele moço, e aquele homem que enxergava apenas inimigos e problemas passou a enxergar proteção, passou a enxergar saída, passou a enxergar a mão de Deus. Se você abrir os teus olhos, você vai ver como a mão de Deus tem te guardado diante de toda a situação. A situação está te rodeando, mas na tua vida, na tua casa, não tocarão, porque Deus colocou carruagem de fogo só para te guardar. Diz assim: estava guardando Eliseu. Deus colocou um exército para guardar um homem. Imagina o que ele faz contigo. E você acha que está sozinho nessa luta? Você acha que está sozinho nessa batalha? Nunca teve. Nunca teve. É que enquanto você está orando para Deus te proteger, você não tem enxergado como Ele já tem te guardado. Está na hora de você falar assim: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver que eu não estou sozinho.
Talvez assim você tenha confiança de prosseguir. Talvez assim você tenha firmeza que Deus está contigo. Deus enviou carruagens de fogo e colocou ao redor de Elias. No meu servo ninguém toca. Na tua vida ninguém toca. Na tua família ninguém toca. Nos teus filhos ninguém vai tocar. Porque Deus tem guardado com carruagens de fogo. É desse jeito. O inimigo pode ter armado cilada. Pode ter armado uma armadilha. Pode ter colocado ao teu redor muitos problemas para não ter saída. Mas Deus é quem te guarda. E quem te guarda te livra. Amém? Amém, igreja? É desse jeito, Jéssica? E diz mais assim, vamos lá. Olha que forte. Versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui não está assim conforme a palavra de Deus. Está conforme a palavra de Eliseu. Porque quando você é um homem de Deus, a tua palavra passa a ter poder. Aquilo que você declara passa a acontecer. Eliseu desceu até aquele soldado. Olha que forte. Eliseu, ele sabia que Deus estava protegendo. Eliseu não ficou com medo. Eliseu falou assim: eu vou descer lá no meio deles. Eu quero ver. Eliseu falou assim: Senhor, olha que forte, Catarina. Segue todos esses homens. Mas não era uma cegueira física. Não, irmão. Era uma cegueira, irmão, que deixava eles perdidos, sem saber o que estavam fazendo. E talvez essa cegueira está sobre você. Perdida sem saber o que está fazendo. Não é uma cegueira física, mas é uma cegueira que você não sabe o que está fazendo, aonde você está indo, como você tem caminhado. Quando Eliseu declarou: cega, ó Pai, porque Eliseu ia passar no meio daqueles inimigos, e os inimigos não iam tocar nele. Os inimigos não iam tocar em Eliseu. Os inimigos, olha que forte, Eliseu não negou os inimigos ali. Os inimigos estavam ali. O problema estava ali. Eliseu não falou: Senhor. Não, os inimigos estavam. Existe a luta, existe a guerra, existe a batalha. Mas existe a coragem de vencer. Quando você tem coragem de vencer, irmão, nenhum inimigo pode parar você. Nada pode ficar diante de você. Quando você tem coragem de obedecer, de ser justo, de ser fiel a Deus, pode ficar o inimigo na tua frente, mas ele não te toca. Então Eliseu desceu, um homem contra um exército, mas ele tinha Deus, porque o poder da oração fez com que aqueles homens ficassem cegos. A Bíblia diz que a oração do justo tem poder. Olha que forte. E todo aquele soldado ficaram cegos quando Eliseu desceu. A cegueira espiritual. Não conseguiram perceber que era Eliseu que estava ali. Não conseguiram entender, ficaram confusos. Sabe por quê? Porque para te livrar, Deus confunde os teus inimigos. É desse jeito. Não era Eliseu que estava confuso. Não era Eliseu que estava perdido. Porque aquele que está com Cristo não fica perdido. Aquele que está com Jesus não se perde. Quem se perdeu foi os inimigos. Os inimigos ficaram confusos. Os inimigos ficaram sem saber o que fazer, para onde ir. Escuta, se preocupa em estar com Cristo, porque Ele é quem confunde os inimigos. Não fica preocupado, não fica ansioso. Não, só se preocupe em andar com Deus, porque aquele que anda com Deus tem os inimigos confundidos. É desse jeito, igreja. Então, os inimigos de Eliseu se confundiram, ficaram perdidos sem saber o que fazer, para onde ir, quem era. Deus, ele confunde os teus inimigos só para livrar a tua vida. Deus, ele faz os seus inimigos achar que você está derrotado, enquanto ele está te dando vitória. Desse jeito, Deus vai confundir aquilo que estava te confundindo.
E diz mais assim, ó. Vamos lá, 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Olha que forte. Armaram contra Eliseu. Mas no final de tudo, irmão, Eliseu que armou contra eles. Eliseu chegou lá e falou assim: ô soldados, vocês estão na cidade errada, viu? Vocês pegaram o caminho errado. Me segue agora, porque eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram. Porque aquele que é de Deus, irmão, aquele que é de Deus, até os inimigos é guiado por ele. Eliseu guiou os inimigos. Eliseu guiou o que veio destruir a vida dele e levou para longe. Levou para longe. Não é os inimigos que querem guiar a tua vida. Não é os problemas que tem que guiar a tua vida. É você que tem que guiar, irmão, os problemas para longe de você, para longe da tua casa, para longe da tua família. Quem é de Deus não é guiado pelos problemas. Quem é de Deus guia o mundo para fora do teu lar, guia os problemas para longe da tua vida. Eliseu falou: eu vou guiar vocês. Os inimigos foram guiados pelo homem de Deus, foram levados para longe, se afastaram. Está na hora de você guiar os problemas para longe da tua casa, a briga para longe do teu lar, a briga para longe da tua família, porque você pertence a Deus, e quem pertence a Deus não é guiado por aquilo que está ao redor. Quem pertence a Deus é guiado por Deus. Estão entendendo, sim ou não? Obrigado pelos presentes, quem ajudou ali, eu nem percebi, peço perdão. Foi você que não ativou o coraçãozinho aqui, ativa, pessoal, ativa o heart aqui se você puder, coraçãozinho laranja, por favor, tá bom? E você que não segue o bispo, já aperta para seguir também, caso você está aqui pela primeira vez. E diz mais assim, vamos lá, para terminar, vamos fechar, escuta, versículo 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Eliseu guiou aquele exército para o meio de Samaria, Samaria onde estava o exército de Deus. Olha que forte. Se levantou um exército para destruir a vida de um homem, só que um homem destruiu todo aquele exército. Porque é assim, quando você é de Deus, pode te levantar um exército contra a tua vida, mas é aquilo que é de Deus que destrói o que se levantou. Eliseu guiou aquele exército no meio, e Eliseu falou assim: Senhor, agora abra os olhos desses homens, para que eles possam enxergar onde estão, para que eles possam enxergar. Imagina aquele exército abrindo os olhos e não entendendo nada, e falando: mas como viemos parar aqui? O que está acontecendo? Meu Deus! Imagina eles abrindo os olhos e enxergando um exército ao redor. Aquilo que rodeava passou a estar rodeado. É o que vai acontecer com todos os que se levantam contra a tua vida. Acharam que estava se levantando para te matar? Achavam que estava se levantando para te ferir? Quando eles abrirem os olhos de verdade, eles vão ver o que Deus tem feito, irmão. Quando eles abrirem os olhos para enxergar, vai ser tarde demais. Porque o Deus que te protegeu foi o Deus que colocou um ponto final neles. Eles foram guiados para longe e não apenas se afastaram. Foram guiados para ter um ponto final. Deus, ele não quer apenas afastar o problema da tua vida só, da tua casa, da tua família. Deus, ele quer pôr um ponto final. Naquele exército, um ponto final foi colocado. Em outras palavras, aquilo que se levantou para colocar o ponto final na vida do homem de Deus, Deus foi lá e colocou um ponto final naquilo que se levantou.
esse problema que se levantou para colocar um ponto final no teu casamento, esse problema que se levantou para colocar um ponto final na tua casa, na tua família, fica tranquilo, irmão, porque é Deus que vai colocar um ponto final sobre tudo isso. Nenhum problema prevalecerá, nenhuma situação te rodeará, porque Deus te livrará e colocará um ponto final em tudo que se levantou contra a tua casa, em nome de Jesus. Amém? É desse jeito. Quem crê, coloca aí, eu creio, bispo. Eu recebo essa palavra nessa manhã. Você recebe essa palavra? Quem recebe a palavra? Amém? Então escuta, fala para Deus: Senhor, abre os meus olhos e cega os meus inimigos. Abre os olhos de quem está nessa casa, ó Pai, para que eles possam ver o que eu tenho visto, para que eles possam entender quem é o Senhor. Abre os olhos do meu marido, dos meus filhos, para que eles possam ver que o Senhor tem guardado, protegido. Cega os meus inimigos, para que eles fiquem perdidos, não encontrem o meu lar, não encontrem caminho até a minha casa, que os meus inimigos se percam por aí e não cheguem até a minha tenda. Fala para Deus. Falou a palavra de Eliseu, a tua palavra, ela vai acontecer. Amém? Amém? Vamos buscar o nosso Deus então? Você vai orar em todos os cômodos da sua casa. Você vai passar pelo quarto, pela sala, pela cozinha, e eu vou declarando daqui. Lá na sala dela, meu Pai, lá na casa dela, lá no quarto, na cozinha, lá no banheiro. Aonde eu vou falando, você vai pisando, para que esse mal seja quebrado. E Deus vai colocando aí anjos para te proteger. Amém? Você vai ver aí na tua casa, você vai enxergar anjos. Em nome de Jesus, que a tua visão se abra. Aonde você estiver, feche os teus olhos e eu quero que você declare para Deus assim de coração. Quero que você solte a tua voz nessa manhã. Fala para o nosso Deus aonde você estiver. Isso. Busca a presença dele agora. E confessa de todo o coração, igreja. Não há como descrever a tua grandeza, seu poder. Fala para Deus. Não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço. Sim. Confessa. Quando eu desço, eu reconheço que foi pago um alto preço, Dina. Que foi pago um alto preço. Por mim, por você só. Confessa assim: eu vou descer. Eu vou descer. A casa do oleiro. A casa do oleiro. E o meu Senhor. E o meu Senhor irá me refazer. Irá me refazer. Declara pra ele: eu vou descer. Pra glória, Luana. Pra glória.